paz, bom dia a todos, amém? Estamos felizes de você estar aqui conosco. Nós aqui, você na sua casa, estamos alegres, porque juntos nós vamos adorar ao Senhor. Antes de nós começarmos, vou ler um texto bíblico com você. Aqui, Salomão está adorando ao Senhor, porque ele tinha acabado de fazer o templo. E aí a Bíblia diz aqui em 2 Crônicas 6:12: Salomão se pôs diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos, porque Salomão tinha feito uma plataforma de bronze, de 2,20 metros de comprimento, 2,20 metros de largura, e ele começou a adorar ao Senhor. E teve um momento aqui no versículo 26, 28, que fala assim: quando houver fome na terra, ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando os inimigos cercarem cidades do país, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria ferida e a sua dor, e estendendo as mãos na direção deste povo, ouve tu, ó dos céus, ó Deus, guarda a tua habitação, perdoa a cada um segundo os seus caminhos, visto que lhe conheces o coração, porque só tu és conhecedor do coração dos filhos do homem, para que temem e andem diante do caminho todos os dias que viverem na terra, e destes aos seus filhos. E quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Que nessa manhã a glória do Senhor venha sobre nós. Que nessa manhã você possa receber essa glória, que o manifestar da glória do Senhor venha sobre a sua vida, amém? Vamos ficar de pé, vamos juntos adorar ao Senhor, vamos fazer uma oração. Daqui a pouquinho nós estamos partindo para o louvor. Senhor, obrigada por essa palavra. Deus, Salomão entendeu que todas as coisas, ó Deus, era para ti. Ele entendeu, ó Deus, que se orássemos, a nossa sorte poderia ser mudada. Senhor, e que nessa manhã, cada um que entrou aqui receba o poder, a glória, se manifeste, ó Deus, nas nossas vidas. Obrigada, porque há um ambiente de glória aqui, há um ambiente de unção, há um ambiente de cura. Senhor, que nessa manhã todos sejamos curados. Senhor, aqueles que estão enfermos em suas casas, ó Deus, que eles sejam curados. Senhor, que nessa manhã, através do louvor, sejamos libertos de todo mal. Obrigado, ó Deus, por este ambiente. Obrigada por essa manhã. Ó Deus, o nosso coração é grato por todas as coisas que Tu fizeste. Em nome de Jesus, amém. Vamos adorar o Senhor nessa manhã. Que a graça e a paz seja com todos vocês que aqui estão, você que está na sua casa. Seja o coração voltado a adorar o Senhor nesta manhã. O Senhor já se faz presença aqui no nosso meio. O Espírito Santo de Deus, queremos te adorar nesta manhã, Deus. Queremos dizer, Senhor, seja bem-vindo no nosso meio, Pai. Pois em espírito e em verdade que queremos te adorar nesta manhã, Jesus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Diga-se ao Senhor em espírito, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Declare: Rei dos Reis, Rei dos Reis, e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis, Rei dos Reis, Senhor, Senhor, te entregamos, Senhor.
prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade. Diga isso ao Senhor nessa manhã. Eu quero te adorar, Jesus. Te adoramos, te adoramos. Em espírito, Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Ei, dizer, Em dizer, Senhor, te entregamos nosso viver. Em dizer, Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. você pode erguer sua voz, declarar para te adorar nessa manhã. Para te adorar, Jesus. Para te Adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Te adoramos nessa manhã, Jesus. Pra te adorar, Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, declare. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. Pra sempre, amém. Diga sua voz, diga ele a glória. A ele a glória. Declaramos essa manhã ao Senhor a glória, Jesus. a Ele a glória. A ele a glória. Pra sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão
insondáveis, seus caminhos e seus caminhos. A Ele a glória, declare. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Pega essa voz de Ele agora nessa manhã, a Ti, Jesus. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, declare. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Eu me rasgo, eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente, eu mergulho na minha ardente, mas peço que sua presença e se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou? Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou? Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Declare glória! Diga que Ele é santo.
em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou na glória de Deus? Quem já pisou no Santo dos Santos, Não existe outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Querido, a glória de Deus é um lugar onde você sente o manifestar da presença dele. No início nós estávamos lendo aqui quando Salomão estava agradecendo ao Senhor pelo templo, e a Bíblia diz que houve uma glória do manifestar de Deus tremendo, que as pessoas sentiram aquele poder, e é este poder que Deus quer para nós, quer para mim, para você, e é este poder que nós temos que ter na nossa vida, para nós suportarmos o dia a dia. Se você precisa nessa manhã, fala assim: Deus, eu preciso desse poder, deste manifestar. Levante as suas mãos e comece a falar para Deus: eu quero este manifestar na minha vida, eu quero esse manifestar na minha casa, eu quero, ó Deus, que esse poder mude a minha história, que este poder alcance a minha história, a história da minha família. Deus, que as coisas possam mudar por causa da glória do Senhor. E quem estiver no Santo dos Santos, eu quero a tua presença na minha vida, Senhor. Não há lugar melhor para se estar. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Senhor, nessa manhã eu declaro que eu não consigo viver longe da tua presença. Não há lugar melhor do que a tua presença. Na tua presença, mesmo que eu esteja fraco, eu sou forte. Na tua presença eu venço todos os meus inimigos. Senhor, é na tua presença que eu quero estar, até que o Senhor venha. Senhor, é na tua presença que eu quero estar, porque na tua presença eu me sinto acolhida. Oh Deus, oh Deus, me cercou com uma canção. Oh Deus, vem nessa manhã sobre nós, que me libertou dos meus inimigos, dos meus me salvou. Você pode declarar nessa manhã: eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Antes de nascer, o meu nome chamou. De novo nasci. O teu sangue comprou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou, declaro. Eu sou filho de Deus. Você não é mais escravo, declara essa manhã. Eu não sou mais
abriu o mar. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou. Me resgatou, agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Pega suas mãos o mais alto que você puder. Nessa manhã, vamos declarar juntos: eu não sou. Eu não sou. Sou mais escravo. Pega sua voz de Deus e vem ouvir: eu não sou. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. 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 Declara: eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Declare com fé: eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pode se sentar. Interessante, acho que todo mundo tem um momento de sua vida que nós passamos por um momento de muito medo. Quem já passou por isso? Na hora que eu estava aqui cantando, eu me lembrei desse dia que eu passei muito medo, muito. Mas eu falei para Deus, Deus, eu não sou daquelas mulheres que retrocedem, não sou medrosa, eu vou enfrentar tudo no teu nome. E hoje eu estou aqui para declarar que eu não sou escrava do medo. Eu sou filha de Deus. Que você também possa saber de uma coisa: maior é aquele que está conosco do que o que está no mundo. Deus muda a nossa sorte, muda a nossa história. Mesmo que nós temos que enfrentar medo, não tem problema. Eu vou enfrentar porque eu sei quem é aquele que está comigo. Amém? Enquanto o pastor Chechel está chegando aqui, eu vou falando algumas coisas. Nós temos aqui o kit ceia, nós temos o kit criança. Se você pode, passa aqui. Nós estamos aguardando você para pegar. Nós vamos participar agora da ceia. Paz, irmãos. Paz. Opa. Mateus 26, a partir do 20. 26, 20. Amém? Bom dia a todos, né? Mateus 26, 20. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com 12 discípulos. E, enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ainda daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído, melhor que não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu Jesus: tu o disseste. Às vezes, irmãos, às vezes não, quase sempre, traição é quando você tem um amigo, uma pessoa, um parente, uma pessoa de sua confiança, faz alguma coisa contra você, né? Ou em desfavor da sua pessoa. Então, traição é quem está junto com você, não é o que está longe, não é o que está junto de você. E cabe a você perdoar ou não. Jesus já sabia que estava sendo... Vou abrir aqui e colocar aqui. Traído, mas mesmo assim ele reuniu com os discípulos e
tomou o cálice. Essa é uma frase, tem várias frases na Bíblia que a gente pode guardar para nós, assim como exemplo. Tem outra frase também, que diz respeito também ao nosso perdão, né? Ao nosso querer ver o milagre. A outra frase, que quando eu falo, quando eu prego, eu sempre gosto de falar ela, é a questão que Jesus fala: tire a pedra. Tira a pedra? Que frase é essa, né? Frase é essa que sem nexo? Não, negativo. Tira a pedra. Por quê? Se você quiser ver o milagre, quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele ressuscitou uma pessoa, um ser humano que já havia morrido há 4 dias. Ele podia ter tirado a pedra, ele sozinho? Ou não? Hã? Por que ele mandou as pessoas tirar a pedra, será? Tem partir de nós. A partir de nós querer tirar a pedra. Tem partir do meu querer, do meu coração. Qual outro motivo que ele mandou tirar a pedra, além de partir de nós? Para as pessoas verem que estava ali um corpo, já fazia alguns dias, o odor não era agradável, mas as pessoas teve que chegar perto para ver e sentir que já estava morto mesmo, e já fazia alguns dias e estava com fedor. Então, nós temos que querer. Ele podia chegar lá e fazer isso assim, a pedra quebrava e saía, e vem Lázaro. Não, mas tem um querer nosso. Nós temos que querer isso, né? Era simples para ele. Ressuscitou uma pessoa que estava, um ser humano que estava morto há 4 dias. Por que não tira uma pedra que é um material? E eu fico olhando os casais aqui. Talvez quando eu fui casado, a gente quebra uma pedra todo dia, né? Quase todo dia. E a gente tem que quebrar, é obrigação. Às vezes nós que estamos solteiros, né, pastor Regina? Nós temos uma pedra enorme no nosso coração e nós não conseguimos quebrar. Mas é uma palavra para nós também. Né? Nós, os solteiros todos aqui, não só eu e a pastora Regina, todos. Mas essa pedra, é a gente que tem que tirar. Não é ninguém. Só você, é você e Deus. É você querer ver o milagre. Se você quer ver o milagre, retire a pedra do seu coração. Mesmo que aquela coisa já estiver lá longe, fedendo, difícil, em pecado, aí você pode fazer alguma coisa. Só você. Não é seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, seu filho, sua filha, ninguém. É só você. Retirar a pedra. Já distribuiu o pão já? Enquanto comia, pega o pão, irmãos. Mateus 26, 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo. Amém? Pode cear o pão, irmãos. Quando ele fala que isto é meu corpo, você está em comunhão. O que é a ceia? É a comunhão com os irmãos, com a igreja, com Cristo. Então esse é meu corpo. Você está comendo o corpo de Cristo. Amém? A seguir tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até que o dia em que hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. Então, bebemos o cálice, que é o corpo que vai nos lavar. Você retirou a pedra e agora ele está lavando o teu corpo, o teu sangue. Você está agora protegido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém? Agora faça uma reflexão com você aí, faça uma oração, peça perdão, retire a pedra do coração
e receba o perdão de Jesus. Amém. Macanta te, Senhor, grandioso és tu, Aleluia. grandioso és tu, Senhor, meu Deus. Oh Lord, my God, when I'm in awesome wonder, consider all the works your hand has made. I see the stars, I hear the rolling thunder, my path to walk the universe. Pode entrar, então minha alma. Vou dar alguns recados enquanto o bispo Danilo se prepara para tirar a oferta aqui para nós. Na segunda-feira nós temos curso bíblico aqui. Terça-feira nós temos grupo de paz e também temos a ceia. Se você pode, ali no final ali tem um kit ceia, você leva. Na terça-feira nós vamos estar ceando juntos, tanto no grupo de paz, quanto também vai ter uma transmissão com uma oração para nós cearmos juntos como igreja. Amém? Quarta-feira nós temos às 15 horas uma oração aqui. Às 20 horas nós temos culto de cura e libertação com a pastora Líbia. Quinta-feira nós temos reunião de mulheres, aqui às 19 horas. Às 20, empreendedores do reino. Sexta-feira nós temos um culto de intercessão com a pastora Silvana. Sábado nós temos saudavelmente, que ontem foi maravilhoso, né? Karine, foi maravilhoso, eu amei, viu? Karine, ontem nós estávamos aqui conversando sobre a vida, como que era uma vida profissional e a sua própria vida, como era organizar tudo isso. E foi maravilhoso, amei. Daqui uns dias nós vamos estar novamente juntos. E no domingo nós temos a nossa reunião às 8, às 10 e às 19h30. Amém? Fica, pastor Danilo, bispo Danilo. Amém. Gengiz aí, tá? Glória a Deus. Aleluia. Bom dia a todos. A paz do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Eu creio que este momento de ofertar, traz um envelope para mim, ó, querida Valentina. No livro de 1 Reis 17, versículo 12, é uma passagem muito conhecida,
Eu gosto muito de falar de oferta, falando desta viúva, porque a Bíblia não mostra, não fala que essa viúva era cristã, não fala que essa viúva conhecia a Deus, mas a palavra do Senhor mostra que o Senhor Deus preparou esta mulher para fazer algo de fé, para que mudasse a vida dela, algo que realmente fosse transformar e dar força para ela para vencer coisas que ela ainda jamais imaginaria. E este contexto, esse cenário, Bispo Nandi, é um cenário muito parecido com o nosso hoje, porque aqui havia fome, havia luta. Eu acho que nem eu nem você ainda está enfrentando a fome, amém? Mas nós estamos enfrentando arroz de R$25, estamos enfrentando aumentos das coisas básicas, estamos passando, algumas pessoas, eu graças a Deus não, desemprego, um caos financeiro, tudo por causa de uma pestezinha, de um vírus que veio e já está sendo derrotado em nome de Jesus. Quantos creem? Amém. E muitas outras coisas, mas aqui com essa viúva passou algo, primeiramente de fome, de falta das coisas, mas que lá na frente ela realmente ia enfrentar uma luta. Todos conhecem essa passagem, quando o profeta Elias foi a uma cidade, encontrou uma mulher, versículo 10, então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele achou, trazei-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscar a vasilha, chamou ele outra vez e disse, trazei também um bocado de pão na sua mão. E o versículo 12, que é o versículo chave para mim aqui, que eu quero deixar. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha em uma panela e um pouco de azeite numa botija. E vim aqui apanhar 2 cavados e vou preparar este resto de comida para mim e para meu filho. E vamos comer e depois morreremos. E a história é muito perfeita, que o profeta fala para aquela mulher assim, não, faz tudo que você está falando, tudo que você planejou, mas faz o seguinte, você vai fazer com a última farinha, o último azeite, um pedaço de pão, mas vai dar para mim primeiro. Depois você vai comer com seu filho. Queridos, essa mulher não era cristã. Essa mulher não conhecia a Deus. Ela mesma fala, como vive o seu Deus. Mas pela fé ela fez um ato de fé. Ah, pastor, o senhor está falando isso para nós ofertarmos pela fé? Com certeza. Mas eu te garanto que o Senhor não está te pedindo a última farinha, nem o último azeite. Eu não sou contra. E a gente vê muitos desafios aí, financeiro, que os pastores, os sacerdotes, os líderes religiosos falam, você vai dar o melhor, você vai dar a última, vai dar seu carro, vai dar a sua casa. Longe disso. Não quero falar que eles estão certos, que eles estão errados, mas uma coisa é certa, você precisa de fé, como essa mulher teve, para trazer seu dízimo e as ofertas na casa do Senhor, em dias tão difíceis como esse que nós estamos vivendo, sim ou não? E aqui falava de fome, 3 anos sem chuva, não tinha alimento, mas o mais importante é que aquela mulher, lá no versículo 17, você vai ver, e se você continuar lendo, ia sofrer uma grande luta. O filho daquela mulher ia morrer. E por causa da fé dela, não só de fazer o que o profeta falou, mas de hospedar o profeta com fome. Imagina, além de ter fome, ainda leva o cara para casa. E aquele cara fica na casa dela, come o restinho que tinha lá. E houve milagre, houve tudo, mas ela teve muita fé. Mas a morte chegou. E através da fé daquela mulher, do ato de fé,
a morte foi repreendida e aquela criança foi ressuscitada. Amém? Eu não sei em que área você está sofrendo ou pode sofrer. Não estou jogando praga aqui, ninguém vai morrer. Pelo contrário, nós estamos orando, cancelando esse vírus, o Covid. Amém? Na minha família e na sua família não vai haver morte. Quantos pode dizer amém? Ah, pastor, mas na minha já teve. Mas a Bíblia disse: ainda aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém? Mas o Senhor vai te abençoar financeiramente no meio dessa pandemia. Vamos colocar de pé. Eu quero que você devolva aí seu dízimo, sua oferta. Faça uma oferta. Faça um desafio de fé financeiramente. Fala para Deus: Senhor, eu não vou passar dificuldade. O Senhor vai me ajudar a reinventar. O Senhor vai me dar estratégia. O Senhor vai me dar sabedoria. Sabedoria de ganhar dinheiro. Sabedoria de prosperar, para levar comida para minha casa, para minha esposa, para os meus filhos. Pai de família, mãe de família sabe o quanto que é difícil ter os recursos financeiros para sustentar uma casa. A hora que você compra tudo, surge uma coisa nova, surge uma necessidade nova. Mas nós temos um Deus que tudo pode, amém? Um Deus que pode suprir 100 vezes mais daquilo que você imagina. Essa mulher não imaginava, mas veio prosperidade. A Bíblia diz que enquanto houve seca, enquanto houve luta, na casa dela não faltou mais azeite, não faltou mais farinha. O Senhor esteve com ela, mas uma coisa muito maior Deus fez para ela, que foi ressuscitar seu filho, amém? Nessa manhã, que você tenha fé e coloque as coisas impossíveis, as coisas que para mim, para você é impossível, para Deus é fácil dele fazer. E através da sua fé, através da sua manifestação, do seu ato de fé, Deus também vai fazer. O pastor Chechel falou: tira a pedra, porque a parte do homem Deus não faz. Ele faz a parte de Deus. A parte do homem é eu e você que temos que fazer. Levanta seu envelope. Espírito Santo, Espírito de Deus, Pai, nessa manhã, Senhor, nós ainda não somos como essa viúva, Senhor. Nós não estamos, Senhor, à beira do colapso. Estamos sofrendo assolações de fome, nem miséria. Graças a Deus o Senhor está fazendo chover ainda. Graças a Deus, mesmo o arroz caro, o Senhor nunca permitiu que ninguém aqui dessa igreja, ninguém que está me ouvindo, faltasse o dinheiro, Senhor, de comprar esse arroz tão caro. Ou se faltou, o Senhor enviou, o Senhor proveu, o Senhor deu recurso. Porque o Senhor é Deus de provisão, o Senhor é um Deus maravilhoso que vai continuar nos abençoando. Mas agora, Senhor, nós oramos para que as pessoas tenham fé no meio da crise, fé no meio da luta, fé no meio da angústia, para confiar no Senhor os seus dízimos, as suas ofertas, para confiar no Senhor um ato de fé, não esmola, não porque a igreja precisa, não eu quero ajudar a igreja, não, porque nós precisamos, Senhor, de prosperidade, nós precisamos de abundância, nós precisamos que a nossa multiplica, dê frutos 100 por 1, 60 por 1 ou 30 por 1, que a bênção do Senhor alcance essas famílias, que a bênção do Senhor alcance este homem, essa mulher, alcance essa família que agora oferta, através das redes sociais, que está me ouvindo, através de transferência bancária, através de depósito, ou os irmãos que estão aqui a depositar no gasofilácio. Senhor, que o Senhor veja cada oferta, que o Senhor veja, Senhor, cada ato de fé de cada irmão e de cada irmã nessa manhã. E nós, como igreja, como sacerdote, como pastores, abençoamos, Senhor, a oferta de cada irmão e de cada irmã. Declaramos, Senhor, que o Senhor é Deus de multiplicação, que o Senhor é Deus que vai fazer conforme a sua vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vem aqui à frente, oferta ao Senhor e volta orando e declarando: Senhor, eu vou prosperar. Essa semana vai ser uma bênção, esse mês vai ser uma bênção, está terminando, mas o Senhor ainda pode fazer. E o mês que vai vir eu vou ganhar mais, o Senhor vai me dar recursos, em nome de Jesus.
mas eu decidi não retroceder. Eu decidi não olhar para trás. Como Jó adorou, eu vou adorar. Amém. Gostaria de saber se tem alguém que está nos visitando pela primeira vez. Vocês já primeira vez estão nos visitando? Como que você se chama? Stephanie, seja bem-vinda, que Deus te abençoe. Você? A outra é a Fernanda. Não? Ah, tá bom. Seja bem-vinda, viu? Receba o nosso carinho, o nosso abraço. Amém? Pode se sentar. Tem mais alguém que está nos visitando? Não? Então vamos convidar o pastor Josafá para trazer uma palavra para nós essa manhã. Estamos felizes, pastor, você está aqui conosco nessa manhã para trazer uma palavra abençoada. Amém? Aqui, pastor. Pediu para trazer uma água. Graças a Deus. Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte do Senhor, amém? Vai tudo bem? Vai tudo bem? Fala que vai, irmão. Se não está, vai ficar tudo bem, em nome de Jesus, amém? Essa palavra, ela é muito poderosa. Quando nós podemos responder, mesmo em meio a qualquer situação, como bem disse agora o bispo Danilo, mesmo em qualquer circunstância, nós possamos responder, vai tudo bem. Porque se não está, fica tudo bem, em nome de Jesus. Nós suscitamos a fé. Nós temos força para suscitar, ressuscitar a fé em nós. Ela pode ser pequena, mas se ela estiver em ação, ela faz sim aquilo que é proposto fazer. Aconteceu um milagre. Queridos, o Senhor é um Deus de princípios, correto? A sua palavra nos inspira em todo momento a observar os seus princípios. Deus é um Deus que trabalha em cima daquilo que Ele falou. Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Inclusive a própria Bíblia diz que pode passar o céu e a terra, mas a sua palavra não passará. A Bíblia diz que ela não volta vazia, mas ela faz aquilo que apraz, aquilo que é o prazer de Deus. O que é o prazer de Deus e o que é a palavra de Deus? A palavra, o verbo de Deus é Cristo. Lembram-se que no batismo de Jesus, no Rio Jordão, quando João estava ali para o batizar, e ele levanta da água, o Espírito Santo vem sobre ele, ouve-se uma voz do céu, e a voz dizia: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. A palavra de Deus, ela não volta vazia, no sentido de que Cristo é a palavra, é o verbo de Deus, e esse verbo dá prazer a Deus, que é atrair. Capítulo 53 do profeta Isaías diz que ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Ele terá prazer, porque Ele levará sobre si as nossas dores, as nossas doenças, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Deus tem prazer na sua palavra. A justiça se cumpre na sua palavra, ou seja, no seu Filho, em favor daqueles que têm um coração voltado para Ele, para ouvir e entender a sua palavra. Eu vou fazer menção do texto que nós temos aqui no Salmo de número 107, e eu vou pedir a vocês que me acompanhem, por favor. O nosso tempo é realmente sucinto, não vou atrapalhar o seu almoço, mas eu quero te convidar, apesar de termos... Obrigado, Valentina. Apesar de termos esse assunto massificado aqui durante alguns dias, nesse propósito, nessa campanha, de sermos curados, de sermos completamente libertos, através da palavra. Já foi lido, já foi falado várias vezes o Salmo aqui, mas eu quero mencionar, nós vamos nos deter aqui no que está escrito.
no que diz a palavra. Entendendo isso, nós vamos orar, confiados pela cura, por essa bênção maravilhosa que há o poder no sangue de Jesus. Amém? Salmo de número 107, por favor. Nós vamos a partir do versículo 17. Diz: os loucos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, são afligidos. Salmo 107, versículo 17. Os loucos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, são afligidos. A sua alma aborreceu toda a comida e chegaram até às portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. 20. Enviou a sua palavra e os sarou, os livrou da sua destruição. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Versículo 33. Ele converte rios em desertos, nascentes em terra sedenta, a terra frutífera em terra salgada, pela maldade dos que nela habitam. 35. Converte o deserto em lagos e a terra seca em nascentes. Amém? Maravilhoso observar a palavra de Deus. Deus trabalha em cima dos seus princípios. E uma coisa tremenda, poderosa de se observar, começando pelo versículo de número 17, é que os loucos, por causa do seu caminho, ou nós temos uma tradução que vai dizer o tolo, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, são afligidos. Ou seja, esse é um princípio natural que até hoje funciona. É da semeadura, a lei da semeadura. Aquilo que o homem semear, isso ceifará. Aquilo que a pessoa planta, aquilo que a pessoa planeja e executa, vai trazer um resultado, sem sombra de dúvidas. Então, qual é a colheita dessas transgressões, dessas iniquidades? Aflição, desespero. Versículo de número 18. A sua alma aborreceu toda a comida e chegaram até às portas da morte. O que significa isso? Nós estamos tratando aqui, esse relato tem a ver com o povo de Israel. Vocês sabem que aqui, a grande parte, a gente aproveita muita coisa, porque a palavra de Deus, ela funciona para nós, e nós observamos os passos daquelas pessoas e as suas transgressões, e evitamos então muitas coisas negativas, ruins nas nossas vidas, observando. Essa é a tradução da vida de um sábio. O inteligente é muito bom, mas o inteligente tem que passar a situação para poder descobrir que aquilo pode ser bom ou pode ser ruim. O sábio, ele só observa o outro. E por ver, ele sabe o que é bom e o que é ruim, e então ele vai praticar aquilo que é correto. E aqui, nessa manhã, nós somos convidados a ser sábios, a observar o que esse povo enfrenta ali no deserto, e automaticamente eles chegam a uma situação de desespero, a ponto de rejeitar a comida. E eu acho que isso não foi só com eles, porque tem dias em que nós sentimos um gosto amargo na boca, de tristeza, de angústia, de desespero, de preocupações, que nos afasta até o desejo de comer. Apesar de que a nossa geração hoje sofre de ansiedade. Um dos maiores males que a humanidade já sofreu, hoje esse é um dos campeões. Ansiedade. E tem levado muita gente à depressão, e por causa da ansiedade. Em contrário, o que é cura? Jesus diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, ou de coisa alguma. Está vendo o que é a palavra, o que é a cura? É o próprio Cristo. E aí você vai observar que há dias em que nós sentimos isso também. Abandonamos a comida e sentimos o gosto da morte. Não uma morte natural, não uma morte de dizer assim, estou terminando os meus dias aqui na terra. Mas às vezes a morte de um sentimento, a morte de um relacionamento, a morte das probabilidades de sonhos, de condição financeira. E existe muita morte.
E às vezes nós amargamos isso enquanto estamos vivendo aqui. Então, um processo de transgressão, um processo de erro, um processo de falha, um processo de pecado, obstinação pelo mal, e quando nós nos damos conta, estamos morrendo. E aí, observando então eles aqui pela palavra, o versículo 19 diz, então, diga, então, diz de novo, por favor, então, clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Amém, queridos? Então, olha só, o processo é simples, não tem jeito de não errar, de não falhar, nós erramos mesmo, nós falhamos mesmo. Em todo o transcorrer da Bíblia Sagrada, do Antigo Testamento, em que nós vemos as histórias e tudo, Deus tem um propósito em nos ensinar algo, e não é diferente nesse salmo. O que o Senhor está dizendo para nós, apesar de erros, de falhas, existe uma outra chance, existe uma oportunidade. Ele deu àquele povo e eles aproveitaram, com gosto da morte, na ansiedade, no momento mais crítico da sua vida, eles decidiram, então resolveram, buscaram ao Senhor, se arrependeram, mudaram o coração, entenderam que não podiam continuar daquela forma, e Deus os livrou. Deus os salvou da sua angústia. E aí, nós observamos, nós também vivemos essa situação, de chegar um dia em que parece não ter mais saída. Mas eu quero te dizer, há sim uma saída. Em Deus há sempre uma saída. Você tem orado? Você tem feito isso, se arrependido? Então, chegou esse momento para você, esse então, eu entendo isso, eu errei, então eu vou me arrepender, eu vou cair diante do Senhor de joelhos e vou recomeçar a minha história. No entendimento do princípio que alguns irmãos, e alguns até entendidos, bons homens, bons crentes, bons servos do Senhor, homens, mulheres, tem gente que sofre de uma, como eu posso dizer, de uma determinada escravidão, de que ele entende que ele tem que cumprir os princípios para ser. Ele entende que tem que cumprir a Bíblia para ser salvo. E o entendimento de Deus é diferente, até pelo próprio texto. Enviou a sua palavra e os sarou, e os salvou. Ninguém aqui é bom o suficiente, entre nós que aqui estamos e os que nos acompanham através das redes sociais, ninguém é bom o suficiente para se salvar. Não é por obras para que ninguém, vamos lá, irmão, não é por obras para que ninguém se glorie. Não vem de nós. Quando Ele nos salvou, Ele nos encontrou ainda, Ele nos amou e nos salvou quando nós ainda éramos pecadores. Então nós somos salvos, entenda o princípio da palavra, nós somos salvos. E aí então, agora salvos, nós temos condições de cumprir a palavra. Se você observar, capítulo 5 do Evangelho de Mateus, capítulo 4, Jesus enfrenta a tentação no deserto. No próprio capítulo 4, ele vai então chamar os seus discípulos, ele vai chamar as pessoas para serem pescadores de homens. No capítulo 5, você vai observar que ele começa o sermão da montanha, o maior de todos, de toda a história, o maior sermão, o maior ensinamento, todo o plano de salvação, todo o plano de redenção das pessoas estão cotados ali. No capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, o sermão da montanha, o sermão do monte, como todos conhecem, e vocês vão entender que muita gente ao longo dos anos, ao longo da sua caminhada cristã, tentam cumprir aquilo para ser um cristão, quando na verdade Jesus já havia chamado as pessoas ao cristianismo, à vida dele. Então depois daquilo, de ser chamado, de ser salvo, de ter se encontrado com o Senhor, você então consegue viver aquilo.
Por que eu estou dizendo isso? Abri esse parêntese aqui, para te dizer que nós só podemos cumprir isso aqui, reconhecer as nossas falhas, reconhecer os nossos erros, nos arrependermos, voltar atrás, consertar as coisas, porque nós somos salvos. Amém ou não, irmãos? Amém? Nós somos salvos, por isso nós temos como entender essa palavra. Isso aqui diz respeito ao povo de Israel, Josafá. Isso aqui está falando com eles. Não, meu irmão, nessa manhã isso aqui está falando conosco. Esse Deus de amor que enviou a sua palavra para nos sarar, está dizendo, observem isso, sejam sábios. E se há alguma coisa errada, consertem isso. Arrependam-se, voltem ao primeiro amor. Volta ao lugar que você caiu. Na minha terra tem um negócio de buscar água. Aqui eu achei uma coisa interessante, por isso que eu li o versículo 35, porque ele diz que ele transforma a terra seca em manancial. E o povo tem mania de chamar meu povo de terra seca. Ô terra seca. Então lá nós temos um processo de buscar água na fonte. E quando não havia lata, a gente buscava água no pote. Um pote que dá para suportar. Fazia uma rodia, colocava na cabeça uma rodia de pano, enrolava um pano, colocava ele na cabeça. Eu busquei muita água assim, né? Até estranho porque eu consegui crescer um pouco. E buscando água na cacimba, na fonte, onde tem a distância, às vezes a gente vinha, tropeçava, caía, quebrava o pote. E perdia toda a água e o pote. E você tinha que voltar a casa. A tristeza era grande, mas a palavra, ao chegar na casa que você recebe do seu pai ou da sua mãe, ou do responsável daquela casa, diz assim, volte lá no lugar que você deixou cair o pote e ajunte a rodia. Ou seja, pegue de volta a rodia. O pote já não tem jeito mais, está quebrado. A água se perdeu, mas a rodia ainda vai servir para você carregar outro pote. Então, se você observar o que a Bíblia está dizendo aqui, o que a palavra está nos ensinando é o seguinte, olhe a situação deles, sejam sábios e tomem uma atitude diferente. Se há alguma coisa para consertar, conserte. Nós temos uma tendência muito grande, muito forte, de que nós queremos a solução das coisas imediatamente. Gastamos uma vida, 10 anos, 20 anos, fazendo uma besteira, para não dizer outra coisa. Fazendo reticência. Estragando a nossa vida. Todo mundo sabe o que eu falei. Fazendo isso diariamente. Mas no momento em que nós nos voltamos para Deus, nas tendenciosas campanhas, nas tendenciosas profetadas, nas subidas aos montes, nas chamadas vigílias, nas ofertas que pagamos para poder receber uma palavra, nós só encontramos soluções rápidas e fáceis. São só palavras de vitória, são só palavras de prosperidade, são coisas miraculosas que vão acontecer. E quantas pessoas saem dali e estão frustradas, sofridas, porque na maioria dessas reuniões nós não encontramos o que realmente cura, o que realmente confronta, o que realmente sara, que é a palavra. Enviou a sua palavra e os sarou. Josafá está dizendo que é errado as vigílias, subir ao monte, orar. Não, eu estou dizendo que é a forma em que é feito isso. Em busca de quê? Porque se eu sou salvo, e aí eu tenho condição de cumprir a palavra de Deus, eu entendo que não há uma situação que me faça receber um milagre por mim mesmo, por aquilo que eu estou fazendo, pelo tanto que eu estou jejuando, pelo tanto que eu estou orando, pelo tanto que eu estou ofertando. Não, nada disso, o princípio não é esse. Eu recebo por causa desse amor de Deus que é incomparável. Através de Cristo, pelo sacrifício dele, eu recebo. O que demanda de minha parte, dentro do princípio da palavra, é eu estar em harmonia com a sua palavra. Então, o que eu penso hoje, queridos, não estou dizendo isso de você, estou dizendo de mim. Eu penso que eu devo me expor mais à palavra. Eu posso ir a uma reunião de oração, de libertação, de cura, de campanha? Sim, claro.
posso sim, devo fazer isso. Eu devo orar mais, eu devo jejuar mais, sim, com certeza. Não há dúvida nisso. Mas eu preciso estar exposto à palavra. Eu tenho que ser exposto à palavra. Porque eu faço reticência, 10 anos da minha vida. E no momento de uma daquelas campanhas, no momento daquele do monte, no momento daquela vigília, eu quero a solução imediata. E tem sempre um profetando ali, soltando uma profetada que eu vou receber aquilo imediato. E não é verdade. Levou um tempo para me destruir algo. E agora eu me arrependo disso que eu fiz, eu reconheço, porque a palavra de Deus me leva a isso. Aí eu reconheço, Senhor, eu estou com essa situação, porque eu fiz assim, assim, assim e assado. E agora eu rogo a tua misericórdia, me perdoa e me ajuda a sair dessa situação. Deus pode fazer isso imediatamente? Nós já começamos falando aqui com o Chechel, continuamos com o Danilo, e agora a palavra ela vai seguindo a linha. Deus pode fazer isso imediatamente, sim ou não? Jesus pode simplesmente mudar a sua vida agora? Mas o processo, existe duas coisas, cura divina e milagre. O que é isso, pastor? Cura divina e milagre. Milagre é instantâneo. Vê, a tua fé te salvou. Eu quero, seja limpo. E o leproso ficou limpo. Isso é milagre. Vê, a tua fé te salvou. Isso é milagre. Abriu os olhos do cego de Jericó. Aquele Bartimeu, significa filho de Timeu. Ele viu. Ela abriu os olhos na hora e viu Jesus. E existe a cura. Como é que funciona a cura? Vem um cego a Jesus e diz assim: Senhor, eu sei e ouvi dizer que tu pode me curar. Jesus cospe na terra, faz um pouquinho de lodo, uma laminha, passa nos olhos dele e diz assim: vai ao tanque de Siloé e lava-te. E ele foi, lavou os olhos, lavou o rosto. E quando ele terminou de tirar aquela laminha que estava nos olhos dele, ele viu. E alguém disse assim: quem te curou? Ele disse: eu não sei, porque quando ele me curou eu era cego. Interessante isso. Você já observou? Isso é cura. É paulatino. Leva dias. Você levou 10 anos, 5 anos da sua vida destruindo alguma coisa em você, nos seus relacionamentos. Agora, em cima de uma falsa promessa, você quer que seja restituído imediatamente. Deus tem poder para isso. Mas na maioria das vezes, no ensino, na questão pedagógica de Deus, Ele vai levar um tempo para restituir isso outra vez, para restaurar você, na confiança de que Ele está te ensinando uma lição para que você não volte mais a viver aquilo. Quantos podem dizer amém? Entende isso, querido? Então, demanda arrependimento. Demanda estar exposto à palavra de Deus. Demanda estar exposto à palavra de Deus. Ontem à noite eu estive numa reunião. E numa reunião agradável, onde nós tratávamos de evangelizar, de anunciar pessoas. Mas de repente uma pessoa é tomada de um espírito de alegria que não havia quem controlasse. E estava interferindo em toda a reunião, porque ela tinha a missão dela, a premissa, ou uma missa pequena, de tomar todo o tempo daquela reunião para poder profetizar para todas as pessoas. Eu não comandava, eu não estava coordenando a reunião, mas eu tive a indelicadeza de levantar e dizer para ela assim: minha irmã, pare com isso agora e deixe para a senhora profetizar depois de terminar a reunião. Depois a senhora procura todo mundo e profetiza, mas agora nós temos algo a fazer. Então, muitas coisas virão na sua vida e na minha para roubar a preciosa palavra de Deus. E nós estamos tão decepcionados, irmãos. Vivemos uma época, me perdoem a minha franqueza, de crentes fracos. Crentes que se abalam por qualquer coisa. Crentes que abrem a boca sem conhecimento para dizer que vai deixar Deus. Como se Deus precisasse da gente. Como se Deus não vivesse sem nós. Se acham a última Coca-Cola do deserto. Os bambambãs. E aí, tomados desse espírito, eles colocam Deus na parede para resolver a sua situação. E se não resolver, eles vão resolver sozinhos. Coisa que não vai acontecer. Nosso Deus é teocrata. Ele é rei.
acima de todas as coisas, onisciente, onipotente, onipresente. Nada pode mudar. Um Deus imutável, um Deus que não se arrepende, um Deus maravilhosamente grande, poderoso, mas amor e justiça. Então não funciona a coisa por esse caminho, funciona em se expor à palavra. Nessa manhã eu quero concluir te convidando para isso. Se expõe à palavra. Pastor Josafá, não vai dar, porque toda vez que eu me exponho à palavra, ela exige mudança de mim. Mas ela não está fazendo nada errado. Jesus já te salvou. E ele disse assim: eu venci o mundo. Ele estava dizendo assim: como humano, eu venci o mundo. E você também pode. Amém, querido? Nós também podemos. Por quê? Porque nós estamos expostos à palavra. Glória a Deus. E olha só, enviou a sua palavra, expôs a sua palavra e os sarou. Versículo 20 diz isso. Versículo 21, louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Louvem, agradeçam, sejam gratos ao Senhor por todas as maravilhas. Façam um culto de gratidão ao Senhor. Levante, comece o seu dia agradecendo a Deus. Nós estamos enfermos, irmãos. Nós estamos doentes. Todo o nosso processo, na nossa vida toda, na nossa caminhada é pedir. Nós só sabemos pedir. Nós só sabemos pedir. Só sabemos expor para Deus as nossas necessidades. Josafá, mas isso não é errado. Não. Você sabia que você glorifica a Deus como Deus quando você pede alguma coisa a Ele? Você expõe a Deus uma posição de que Ele pode resolver, e isso glorifica a Deus. Mas tem uma coisa que glorifica o dobro, que exalta o dobro e que agrada o coração de Deus, é a gratidão. Se você observar, eu sei que não dá tempo agora, mas você pode marcar Lucas capítulo 17, lá do versículo 12 ao 16, você vai encontrar o momento em que Jesus cura 10 leprosos. Ele estava atravessando uma província de Samaria, e saíram 10 leprosos, e de longe eles clamaram ao Senhor: Senhor, o Senhor é Jesus, não é? Nós ouvimos falar do Senhor, existe possibilidade do Senhor nos limpar. Aquilo honrou a Deus? Sim, irmãos. Aquilo glorificou a Jesus? Também. Porque eles expuseram fé. Eles colocaram o entendimento de que Deus podia fazer através da sua palavra, que era Jesus. Amém, irmãos? Entendem o que diz a Bíblia? E Jesus disse assim: pode ir e se apresentar ao sacerdote. Podem ir, podem cumprir o que diz a lei. Vão lá, se apresentem. E no caminho, a caminho de encontrar com o sacerdote, eles se acharam limpos da lepra. Glória a Deus, irmãos. Amém? Olha só. E daí a pouco volta um. Eles foram curados, passaram pela prova lá e está todo mundo liberado. Passaram pelas análises ali e clínicas e estão liberados. Pode voltar para casa. Todo mundo correu para casa alegre, feliz. Amém, irmãos? E um só disse: veja que bênção. Eu vou voltar lá. E ele agora volta e ele vai ao encontro de Jesus, porque agora ele não estava mais excluído. Amém, irmão? Primeiro ele foi salvo. Depois ele vai cumprir o que diz a palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor nos salvou para que nós tivéssemos condições de viver a sua palavra. É pela palavra que nós somos salvos. É pela palavra que nós somos transformados. É pela palavra que nós temos equilíbrio. É pela palavra que nós podemos caminhar para a estatura de varão perfeito. Aí ele chega lá e diz assim: Senhor, eu vim cá te dar graças. Meu coração está cheio de júbilo. Eu vim aqui te louvar. Graças ao Senhor e ao nosso Deus, o Senhor me curou. Eu estou curado. Jesus dá uma olhada para ele e diz assim: cadê os 9? Onde estão os 9? Ele disse assim: Senhor, eu não sei não, mas eu vim. Incrível, irmão. Aquele era um samaritano. Isso tem muito a ver conosco. Se nós analisarmos a palavra, tem muito a ver conosco. Tem gente que não recebeu nem 1/10 das bênçãos que nós recebemos. Mas quando eles alcançam uma graça esporádica, mesmo sendo fora do contexto igreja, eles são gratos a Deus. Eles não tiram aquilo da boca. E nós muitas vezes já somos salvos. Quantos podem dizer amém? Quem é salvo aqui pode dizer amém.
Nós já somos salvos. Existe bênção maior que essa? Existe milagre maior que esse? Não. Nós já somos salvos para cumprir a sua palavra. Agora temos condição para tal. Fomos aprovados para tal, escolhidos para tal. E nós temos tantas bênçãos e não temos às vezes um coração agradecido. Somos viciados em pedir. Outra observação que é feita aqui, em cima desse texto. Conclusão, versículo 33. Ele converte rios em desertos, nascentes em terra sedenta. Ele converte rios em deserto e nascentes em terra sedenta. Sim ou não? Deus pode fazer isso, irmãos? Cuidado para não ferir os princípios da sua palavra. Porque às vezes, mesmo sendo salvos, o Senhor nos educa. Tem alguns irmãos que dizem assim, pastor, Deus ama o mundo todo, todas as pessoas. É verdade. Você duvida disso, irmão? Deus ama ou não ama? João 3,16. Porque Deus, de tal, ninguém amou igual maneira, que deu a sua palavra. João capítulo 1, o verbo. Que deu seu único filho. Propósito, Deus ama todo mundo, sim ou não, irmãos? Mas a Bíblia diz que Ele corrige aquele que Ele ama. Aí volta e meia tem que vir um Covid aí. Um terremotozinho. Um negócio. Deus está corrigindo o que ama, não é? Sim ou não, irmãos? Porque tem gente que só coloca isso aí à mercê do diabo. Como se o diabo tivesse total autonomia e fosse completamente independente para fazer o que ele quer. Eu sirvo um Deus que até o diabo tem que obedecer. Ele não é independente para fazer o que ele quer, porque o meu Deus manda nele. Inclusive, os dons que o diabo tem, o poder que ele ainda exerce, ele tem porque Deus deu e não tira. Tem muita gente fazendo besteira por aí em nome de Deus porque receberam dons. A Bíblia diz que Deus deu dons aos homens. E em cima desses dons tem muita gente fazendo aquela reticência que eu falei agora há pouco. E prometendo que a Bíblia não diz e negociando aquilo que Deus não quer que seja negociado. Então Deus ama todo mundo, pastora. Então Ele corrige a todos que Ele ama. Diga glória a Deus. Nós estamos no meio do pacote. Agora, quem aqui é filho de Deus? Eita glória, irmão. Quem é filho de Deus? Esse negócio de ficar levantando a mão é chato, né, irmão? É chato ficar levantando a mão. Fala isso pro irmão. Abraça o irmão. Não, agora com Covid não pode. Mas levantar a mãozinha pode. Então todo mundo aqui é filho de Deus. Sabe a mesma palavra que diz que Deus corrige aquele que Ele ama? No mesmo texto diz assim: mas aquele que Ele toma por filho, Ele açoita. Ai, por isso que eu não gosto de me expor a palavra, viu, Josafá? Olha aí, ó. Olha o que você está dizendo. Já não basta Deus amar todo mundo, Ele corrige. Agora você está dizendo que eu que sou filho, Ele açoita? É assim mesmo. Isso é se expor à palavra. Aceite isso. Arrependa-se da maneira tortuosa, errada que você estava, porque você já é filho de Deus. Já aceitou a adoção. E esse Deus que te adotou, Ele adotou porque Ele escolheu. Um filho natural, vindo da minha própria vida, um filho natural. Existe até alguém que pode até rejeitar. Pega esse neném e coloca na lata de lixo. Sim ou não, irmão? Agora, um filho adotivo, aquele que você adotou, você escolheu adotar. Então, Deus me adotou. Ele escolheu me adotar. Agora Ele disse assim, agora tem os princípios da minha palavra. Vem cá, meu filho, amado. Eu te adotei. Josafá Soares de Souza, de Deus, de Cristo. Vem cá, meu filho. Eu vou te corrigir. Viu a correção que veio para aqueles todos que eu amo? Sim, Senhor. Eu também estou no meio deles. Mas agora eu vou... Vem cá, se ajoelha aqui. E ele usa o chicote. E às vezes arranca o couro, sabe, irmão? Mas é um amor tão grande
que no momento que você entende, você diz assim: não volto mais nisso. É muito difícil uma pessoa que levou uma peia, lá no Nordeste diz uma pisa. É muito difícil uma pessoa que levou uma pisa voltar a levar outra pelo mesmo motivo. Eu não. Eu levei por outros motivos, talvez mais grave, mas da mesma que eu era um pouco peralta. Mas por causa daquela mesma, não. Então, queridão, eu quero te dizer o seguinte: está exposto à palavra de Deus, arrepender-se, tomar uma atitude, expor-se à palavra de Deus, ser sarado por ela, entender que você é salvo, filho de Deus, e que agora você está autorizado a viver a sua palavra, a cumprir essa palavra. Não tem como você escapar mais, porque Deus só não leva em conta o tempo da ignorância, mas a partir de agora você não é ignorante quanto a isso. Amém? Glória a Deus. Ele converte rios em deserto, nascentes em terra sedenta. Cuidado para não transgredir os princípios. A terra frutífera em terreno salgado, pela maldade dos que nela habitam. Entende? Compreende isso? Então você está habitando em uma situação, em um terreno. Veja o que você está praticando naquele terreno. Porque dependendo disso, a correção virá. E é correção para filho, é por amor mesmo, irmão. E aí vem o 35, que me agrada muito, foi aquele que eu disse para vocês, e eu termino aqui. Converte o deserto em lagos e a terra seca em nascente. Quantos conhecem esse Deus? Quantos já viveram um deserto, um momento difícil, e foi transformado esse momento pela bondade de Deus? Você já viu isso, irmão? O Senhor entrar no meio da sua situação, no meio da sua vida, no meio daquela angústia, no meio daquela solidão, quando você não tinha ninguém, quando você foi abandonado, quando não havia esperança, o Senhor veio ali e se instalou. Foi como água fresca, foi como uma fonte em meio ao deserto. Esse é o Deus que nós conhecemos, amém? Glória a Deus. Então, se expõe à palavra de Deus, viva isso e entenda que ser curado, ser sarado, é pela palavra. Eu posso orar com você, posso orar por você, podemos orar juntos aqui nessa manhã. Eu quero te convidar para ficar de pé. Pastor, é bom a gente orar, sabe? Eu acho até bom quando a pessoa ora por mim, me unge, para que haja cura, restauração na minha casa. Mas eu vou te dizer um negócio. É muito bom antes da oração, alguém esclarecer para nós, ou pelo menos incitar a nossa inteligência, para nós vermos o que nós podemos fazer. Vamos voltar lá a palavra dos dois, do Chechel e do Danilo, vamos voltar a palavra deles, vamos ver o que nós podemos fazer. Então eu vim aqui e te insultei, incitei em você. Será que é necessário um arrependimento? Será que é necessário reconhecer que você fez durante tanto tempo reticência? E agora você quer a solução disso? Arrependa-se. Lembre onde quebrou o pote, vá lá, junte a rodia, o que sobrou foi a rodia. Arrependa-se. Coloque isso diante de Deus, tome uma atitude nova. Porque o próximo passo é que você vai ser sarado pela palavra de Deus, amém, irmãos? Vai ser sarado, e aquilo que era terra seca, o Senhor vai trazer uma fonte de águas. Foi o que ele disse para a mulher à beira do poço de Jacó: a água que eu lhe der, nascerá em você uma fonte que jorra para a vida eterna. Glória a Deus. Eu não sei qual a sua causa, eu não sei qual o seu problema, mas hoje eu vou fazer uma coisa que eu não costumo fazer, irmãos, mas eu me dou o direito de sentir que eu posso ouvir do Espírito Santo aqui nessa manhã. Aleluia. Posso me dar esse direito, irmãos? Glória a Deus. Quero chamar você aqui. Você que precisa de uma cura sentimental, você que precisa de uma cura física, uma cura na sua alma, nas suas emoções. Alguém que precisa ser curado, talvez até de um erro, de uma falha, de um pecado. O diabo está fazendo chacota de você. O diabo está achando que pode continuar te acusando, sendo que você já foi salvo, já foi perdoado. Jesus disse assim: não é necessário lavar o corpo todo. Vocês já estão limpos pela palavra. Vocês já estão limpos pela palavra. É necessário lavar só os pés.
porque a caminhada do dia a dia aí às vezes suja os nossos pés. Vem cá, hoje eu vou me dar o direito de te chamar aqui à frente. Eu quero orar por você, quero orar por cura, seja em qualquer instância. Cura na sua alma, cura nas suas emoções, cura na sua vida financeira, administrativa. Eu quero orar por você, por uma cura do seu corpo, cura física, de um Deus que cura, um Deus que cura pela sua palavra. Assim eu acredito, irmão. Assim eu, como diz o outro, eu boto fé desse jeito, porque nós ouvimos a palavra de Deus e agora nós quebrantamos o nosso coração diante do Senhor. Oh, deixa o Espírito Santo mover a sua vida. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Coloque-se diante do Senhor em arrependimento verdadeiro agora. Deixa essa música te ajudar. Pode falar com Deus. Enquanto você ora, eu vou agora mesmo orar por você. Ungir a sua vida hoje. Sua graça e amor. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. E a vela marrachinha, checandara baixui te coutera mantuinde labas, de candara baixui de fore cai, chore cai de laço, tira manei te foi e clai chui nevasudera, Yeshua, la verra machine ai, grala machui de fore candara baixo. Move, Senhor. Move, atenta esse coração quebrantado agora, contrito agora. Oh Senhor, os feridos são curados, são sarados pelo poder da Tua palavra. Cativos e oprimidos são libertos, são livres pelo poder do sangue de Jesus. Visita o teu filho agora, visita a tua filha agora, age com perdão, Espírito Santo. O Senhor pode perdoar, o Senhor pode, pelo sangue de Jesus, restaurar, o Senhor pode trazer vida e vida com abundância. Senhor, a tua palavra exerce em nós um efeito sobrenatural. Oh Espírito de Deus, quero contemplar Sua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar. Não apenas o átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eternos oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Já não quero ser igual. Novo homem,
Necessito